nossa leitura bíblica para esta noite, encontramos no livro de Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler os versículos de 28 a 31. 28 a 31. Em referência à palavra do Senhor, pedimos à amada igreja que se coloque em pé. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. O filho respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Senhor Deus onipotente, nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos o teu nome, Pai, por tudo que tu és por nós. Obrigada pela leitura da tua palavra. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que venha e fale conosco. Através da tua palavra deste texto, Senhor, venha encher-nos, venha nos fazer compreender os teus desígnios, de tal maneira, Senhor, que possamos atender às tuas solicitações, fazendo a tua vontade. No nome e por amor de Jesus, nós assim oramos. Amém. A amada igreja pode se sentar. Uma grande controvérsia tinha se instaurado entre as mensagens de João Batista e a mensagem de Jesus. E as pessoas começaram a questionar a importância da mensagem de Jesus, já que tinham João Batista como um dos profetas. E Jesus, nesta pequena perícope, vem justamente para dissipar essas dúvidas e essas controvérsias. E para fazê-lo, então, ele conta um pequeno exemplo, uma parábola de um pai. Porque ele queria explicar que João Batista tinha vindo antes para que as pessoas pudessem arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se dos seus pecados para poderem ter a vida eterna, para poderem ouvir a mensagem da remissão dos pecados, que seria eterno, que vinha através do próprio Jesus. Então não tinha que se confundir. João Batista era o profeta e Jesus era o Filho de Deus, que vinha para remir-nos de todos os nossos pecados. E foi assim que Jesus então traz a parábola de um pai que tinha 2 filhos e conta que o pai foi ter com o primeiro filho e diz: Filho, tu vais trabalhar hoje na minha plantação de uvas. E o filho diz: Não, pai, eu não vou. Não, pai, eu não quero ir. Não, pai, não me apetece. Não, pai, eu não tenho tempo. Não, pai, eu não posso. Muitas são as desculpas. Muitas são as possíveis respostas que este filho tinha dado. Mas o certo é que o filho não estava disponível para ir à plantação do pai. O pai sai e vai ter com o segundo filho e diz: Filho, tu vais hoje trabalhar na minha plantação de uvas. E o segundo filho disse: Tá bem, pai, eu vou. Só que posteriormente o primeiro filho pensou, analisou, chegou à conclusão de que ele estava errado, de que não devia desobedecer ao pai e que devia ir à plantação. Então ele pegou em si e foi à plantação.
plantação e trabalhou. Mas o segundo filho, que disse, sim, pai, eu vou. Posteriormente ele pensou, não vou. Afinal de contas, eu estou muito ocupado. Afinal de contas, não terei mais tempo. E simplesmente não foi. E Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade de Deus? Do Pai, perdão. O que disse que não iria e depois foi, ou o que disse que iria e depois não foi? E os discípulos responderam, com certeza, foi o mais velho, quem fez a vontade do Pai. O que é que o Pai queria? Que alguém fosse para trabalhar nas suas lavouras de uva. Não é? Então, quem é que fez a vontade do Pai? E os discípulos responderam muito bem. Quem fez a vontade do Pai é aquele, é o primeiro filho, é o filho mais velho, que primeiro disse que não, mas depois arrependeu-se de ter dito não, encontrou tempo, encontrou disponibilidade, encontrou boa vontade e foi e trabalhou na plantação do Pai. E Jesus responde e diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino primeiro que vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. O que as prostitutas e os cobradores de impostos têm a ver com os dois filhos? Que um foi fazer o trabalho na plantação do pai e o outro não. Não tem a ver tanto com os dois filhos, mas com as respostas e com as ações. Os cobradores de impostos e as prostitutas são aqueles que não aceitaram o Evangelho de Jesus. São aqueles que não estavam dispostos a aceitar a palavra do Senhor. Mas que posteriormente eles podem vir a arrepender-se e a entrarem no reino dos céus antes de nós que aceitamos Jesus, que dissemos que somos filhos dele e que estamos na igreja todos os domingos, mas que não fazemos a sua vontade. Vamos falar um pouco dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos são aqueles que arrecadam ou coletam, não é, a renda pública. Eles normalmente eram tidos naquela altura como grandes pecadores. Por quê? Porque naquela cultura, não é, os coletores de impostos também eram tidos como aqueles que usurpavam o bem do povo. Porque tinha imposto para tudo. Tinha imposto para pagar para as vinhas, tinha imposto para os rebanhos, tinha imposto para os frutos produzidos pela terra, ainda tinha imposto da própria terra, tinha imposto dos despojos, tinha imposto do templo, não é? Tinha imposto da corveia. Quer dizer, o povo trabalhava e pagava imposto de tudo um pouco. Os impostos eram tão severos que chegavam ao ponto de famílias trabalharem só para pagar impostos. E o extremo disso, como nós encontramos em muitas passagens do Antigo Testamento e posteriormente, mesmo já no Novo Testamento, algumas famílias hipotecavam seus filhos, elas próprias hipotecavam-se a família inteira, não é? Para os proprietários e muitas das vezes eles chegavam a trabalhar só para pagar impostos. A pobreza aumentava, ao ponto de famílias inteiras se hipotecarem. Não é muito diferente, não é? Da nossa sociedade atual. Os coletores de impostos eram como os servidores públicos de hoje. Aqueles e aquelas que o governo confia e que o povo confia para gerir o erário público. E que muitas das vezes, em vez de gerir como devem gerir, coletam estes valores, tiram a sua parte e o que sobra não dá para suprir as necessidades da população. Os coletores de impostos tinham essa fama de que eles roubavam do povo. Eles coletavam os impostos, tiravam o imposto a mais e eles guardavam para si mesmos e eles eram ricos, eram detentores de grandes posses, não é? Enquanto que o povo esmingava-se, a pobreza aumentava ao ponto de muitas famílias serem empobrecidas, entregarem-se a si mesmos, hipotecarem-se e não terem onde ir. Jesus veio para acabar com isso.
Jesus vem para acabar com isso. Por isso é que Jesus faz esta comparação com os coletores de impostos. Ou seja, eles eram tidos como ladrões. Aqueles que roubavam os poucos recursos do povo. Ou seja, nos dias de hoje são corruptos. Aqueles que desviam e tiram os bens públicos que lhes é dado para gerir. E por isso mesmo, por causa destas coisas, por causa desse comportamento dos coletores, não é? Muitas famílias se tornavam pobres, pobermas, como por causa da nossa corrupção atual, da nossa sociedade, dos nossos servidores públicos que não servem ao público, mas servem-se a si mesmo, não é? Vemos muitas famílias completas alimentarem-se do lixo nos contentores. Não tem muita diferença. Mas a palavra traz um ponto de salvação para eles e diz assim que vocês que dizem sim, que estão convertidos e que dizem que são meus filhos e minhas filhas, podem perder o reino dos céus por um coletor de imposto. Ou seja, porque você disse sim e não cumpriu a tua palavra, tu pode ir para o inferno. E aquele que disse não, como coletor de imposto, que disse não, que não serve a Deus, que gosta de dinheiro, que serve ao dinheiro, mas quando ele se arrepender, começar a servir ao Senhor, ele pode ir para o céu primeiro que nós que estamos na igreja há muito tempo. Esta é a palavra. E por que ele fala das prostitutas? Quando eu falo de prostitutas, podemos utilizar os dois termos. Queremos entender no feminino e no masculino, considerando que não existe, não é possível existir essa profissão de prostituição sem os dois gêneros, não é? Não tem como existir prostituta não tem como existir o feminino de prostituta sem existir o masculino, porque para que a prostituição exista precisa existir um homem e uma mulher. Mas no primeiro momento nós falamos da prostituição sagrada. Aqui se refere também à prostituição sagrada. A prostituição sagrada é aquela onde as pessoas adoram vários deuses, onde tira-se a honra do Deus Todo-Poderoso para colocar a ídolos. Aqueles e aquelas que adoram outros deuses, que não dão importância ao Deus verdadeiro, que não honram o Deus verdadeiro, que retiram a honra de Deus Todo-Poderoso para dar as coisas, aos objetos, aos bens, a tudo que possa ser ídolo. Estes são chamados de prostitutas. Esta é a prostituição sagrada, a idolatria. Tirar a honra ao nosso Deus e colocar a outras coisas. As prostitutas também são aqueles e aquelas que têm a semântica atual. Aquelas pessoas, aqueles homens e aquelas mulheres que vendem o corpo por causa de dinheiro, que vendem seus corpos para satisfação pessoal, que dão o seu corpo simplesmente por prazer, mudando de parceiros, hoje 12, amanhã 3, depois da manhã 4, ao fim da vida deve ter passado por 100, há pessoas que já nem lembram por quantos passaram. Tanto as mulheres que vendem, como os homens que compram esse corpo e esse prazer. Jesus está dizendo aqui que estes, se arrependerem dos seus pecados e dizerem sim, porque esses são aqueles filhos que disseram não no primeiro momento. Os coletores de impostos e as prostitutas são aqueles que disseram não no primeiro momento, mas que depois analisaram e refletiram: ele é o pai. A plantação precisa de trabalhadores. Eu sou um filho, eu tenho consumido do produto que vem de lá. Eu preciso de trabalhar assim. Embora eu tenha dito não, mas eu vou refazer a minha mente, vou refazer a minha decisão. Vou encontrar tempo, vou encontrar disponibilidade e vou servir ao Senhor. As prostitutas e os coletores de impostos são esses. E nós estamos a falar aqui das prostitutas, coletores de impostos, como estamos a falar dos corruptos e das corruptas. São esses que um dia podem arrepender-se e começarem a servir o Senhor. E nós
humanidade toda sabe que nós somos filhos e filhas de Deus, mas que andamos no obscurantismo. Não somos verdadeiros, somos falsos. Dissemos que vamos fazer e não fizemos. Jesus está dizendo que os filhos falsos, as filhas falsas, que dizem que vão, que assumem compromisso e não fazem, podem perder o reino. E aqueles que são prostitutas e são impostores, aqueles que são os corruptos, que nós, os cristãos, que nós, o que dissemos filhos de Deus, falamos tão mal deles, né? Comentamos tanto. Eles podem entrar no reino dos céus primeiro que nós. Eles podem nos dizer assim, tchau. Nós que dissemos sim, Pai, eu vou. Nós que dissemos sim, Senhor, eu quero te servir. Nós que dissemos sim, Senhor, eu te amo. Como é que nós mostramos esse serviço a Ele? Como é que nós mostramos esse amor a Ele? O que é que Ele está a pedir a nós para que os corruptos, os coletores de imposto, as prostitutas não entrem no céu, não nos precedam? O que é que nós devemos fazer? Devemos dizer sim e cumprir o sim. Não nos comprometermos com aquilo que não podemos fazer. Sermos verdadeiros. Termos uma vida de santidade. E o hino que acabamos de cantar antes da mensagem diz-nos: tempo para ser puro, tempo para ser santo. Temos que buscar esse tempo de sermos puros, de sermos santos, de viver em santidade. De quando dizermos sim, é sim. O campo de uvas que o Pai está nos mandando ir trabalhar é levar e proclamar a sua palavra, meus irmãos e minhas irmãs. E não só levar e proclamar, mas viver esta palavra. Como viver a palavra de Deus? Cuidando do próximo, praticando a justiça, não sendo falso com teu irmão e com a tua irmã, não falar mal do teu irmão e da tua irmã, não caluniar o teu irmão e a tua irmã, respeitar o espaço do teu irmão e da tua irmã, respeitar as coisas do teu irmão e da tua irmã, não roubar. Roubar aqui entenda-se como retirar os bens do Estado, os recursos que nos dão para nós gerirmos, retirar os bens da igreja, restaurar os bens do trabalho, que não nos pertence, a gente retira para uso próprio, é roubo. Não roubar, não prejudicar o teu irmão. Tudo o que fizermos contra o nosso irmão, estamos a fazer contra Deus, porque o nosso irmão é filho de Deus. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o bem que fizemos ao nosso irmão, fazemos a Deus. E o mal que fizemos ao nosso irmão, também fazemos a Deus. É assim que é servir, fazer a vontade de Deus e ir trabalhar na lavoura do Pai. A lavoura do Pai é esta. A lavoura do Pai é a lavoura de verdade. Não é lavoura de falsidade. Não podemos ter dois rostos. Só pode ter um. Disse sim, é sim. Não pode querer enganar. Fingir que é sim e lá atrás faz outra coisa contrária ao sim. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, revisitemos os nossos comportamentos diários e sejamos obedientes a Deus. Se dizemos não a Deus, que busquemos rever e voltarmos à obediência de tal maneira que as pessoas das quais hoje nós julgamos que têm mau comportamento, porque são corruptas, porque são prostitutas, porque são caluniadoras visíveis, não nos precedam no reino. Revisitemos os nossos comportamentos, de tal maneira que estas pessoas não nos precedam no reino. De tal maneira que não estejamos só aqui a passear e que um dia nós percamos o reino dos céus. Que nós possamos viver vidas verdadeiras, vidas sérias, com comprometimento e compromisso com Deus. Esta é a palavra.
o Senhor está nos chamando a atenção nesta noite. Que nós não percamos tempo. Que nós não queiramos enganar o nosso Pai, dizendo sim, enquanto que atrás é não. Mas que quando nós dissemos não, nós temos a oportunidade de rever e fazermos o que é certo. Sejamos o primeiro filho, aquele que vai e faz aquilo que o Pai pediu. Que nós sejamos filhos e filhas obedientes, para que nós possamos ter direito a este reino que já nos é garantido pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que do Senhor nós recebemos e trazemos para cada um de nós nesta noite. Amém. Amém. Oremos. Grandioso Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos o teu nome, Senhor Deus onipotente, porque o Senhor nos traz alerta de não, Senhor Deus onipotente, vivermos na obscuridade, de não, Senhor Deus, querer fingir que somos uma pessoa enquanto somos outras. Senhor, tu nos chama a atenção para quando dissermos sim, nós cumprimos com a tua palavra. Mas quando dizermos não, podemos repensar e voltar e fazer o bem, porque as tuas mãos estão sempre abertas para nos receber. Obrigada, Senhor, por este desejo que o Senhor tem de nos perdoar sempre. Muito obrigada, porque até para nós, os mentirosos, para todos aqueles que vivem da prostituição, que vivem da corrupção, que vivem, Senhor Deus onipotente, do engano, oh Pai, o Senhor está sempre de mãos abertas para receber. Oh Pai, obrigada pelo perdão que nos é garantido de sempre. Permita, Senhor Deus onipotente, que nós valorizemos este perdão e estejamos sempre prontos a voltar-se diante de Ti. No nome e por amor de Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Amém.